Olá, querido. Quero começar a meditação de hoje lendo um texto muito conhecido. Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. De acordo com este texto bíblico, Deus fez 3 coisas no sábado. Primeiro, descansou. Segundo, o abençoou. E terceiro, o santificou. Ora, se Deus abençoa esta vela, já não é mais uma vela comum, passa a ser uma vela abençoada, e eu teria que ter muito cuidado de tocá-la. Mas o texto bíblico diz que Deus não somente abençoou o sábado, sino que o santificou. Ora, se esta vela é santificada, eu já tenho que ter muito cuidado. Lembre-se que um dia Moisés estava se aproximando da sarça ardente no deserto e ouviu a voz de Deus que disse: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Cuidado com tocar aquilo que é santo. E o texto bíblico diz que o sábado é um dia santo. Não por causa da teimosia dos seres humanos, que queremos que seja santo, não por causa da ideologia, a filosofia ou a teologia de uma igreja que quer que o sábado seja santo, não. O sábado é santo porque a palavra de Deus diz que é santo. E se fazemos uma revisão do sábado ao longo da Bíblia, vamos ver que no tempo de Neemias, por exemplo, o povo de Israel estava esquecendo do sábado, mas Deus fez lembrar a eles que a sexta-feira, ao pôr do sol, deveriam fechar as portas porque era dia santo do Senhor. O povo de Israel sempre teve a tentação, como temos hoje os seres humanos, de descuidar, de não obedecer às recomendações divinas, mas Deus sempre fez lembrar a seu povo. Em Isaías, Deus disse: lembra-te do dia sábado para santificá-lo. Não faças nele o que tu queres, as tuas obras, não andes teus caminhos. Há promessas no Velho Testamento dizendo que o sábado é sinal de que somos o povo de Deus. Sinal é uma maneira de identificar uma pessoa, como Deus sabe que você é um filho obediente, se você guarda o sábado conforme ao mandamento. Agora, tem muito cristão sincero que diz que quando Jesus veio a esta terra, já ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei, não é mais preciso sábado. E, no entanto, em Lucas 4,16, quando Jesus começa seu ministério, diz que um sábado ele se dirigiu na sinagoga e se levantou para ler as Escrituras. Ele foi ao sábado, ao templo, na sinagoga, ao sábado, conforme a seu costume. Era costume de Jesus guardar o sábado. E antes de ir para os céus, ele disse: de maneira como eu fiz, assim façais vós também. Quer dizer, se somos cristãos, devemos andar nos caminhos de Jesus, devemos seguir as suas pegadas. Quando Cristo morreu uma sexta-feira na cruz do Calvário e o sábado descansou na tumba, com sua própria morte, estava dizendo que o sábado continuava sendo santo. As mulheres foram a visitar o corpo de Cristo na sexta-feira, preparando ervas aromáticas para preparar o corpo para o sepultamento, e o texto bíblico diz: e o sábado descansaram conforme ao mandamento. Quer dizer, Cristo já tinha morrido e o sábado, conforme ao mandamento, continuava sendo santo. Os apóstolos, Pablo, Pedro, todos eles guardaram o sábado conforme ao costume de Jesus. E finalmente, no livro de Apocalipse, nós encontramos uma advertência terrível nos últimos versículos do capítulo 22, diz: se alguém tirar alguma coisa deste livro, eu vou tirar seu nome do livro da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, eu vou acrescentar as pragas deste livro na vida dessa pessoa. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado
muito cuidado com torcer as coisas que Jesus deixou escritas para o ensino de seu povo. O sábado é um sinal de identificação entre Deus e seu povo. E te digo uma coisa, à medida que o tempo avançar e nos aproximarmos do fim, os guardadores do sábado vão a ser vistos como fanáticos, radicais, mente estreita, gente que não valoriza a graça de Cristo e que só está preocupado com a lei. Ora, querido, a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Se alguém guarda o sábado querendo salvar-se, está completamente perdido. Só existe salvação em Jesus Cristo, sem Ele não há salvação. Ninguém guarda o sábado para ser salvo. A observância do sábado não salva ninguém. A única pessoa que salva é Cristo. Mas Jesus agora olha para você e diz assim: se me amais, guardai meus mandamentos. Você ama Jesus? Então, faça o que Ele mandou fazer. E prepare-se, porque quando nos aproximarmos mais do fim ainda, os cristãos que querem obedecer a Deus serão perseguidos por causa do sábado. Você quer fazer um vestibular que cai em sábado? Não pode. Você quer prestar um concurso público que cai em sábado? Não pode. Você quer arrumar um bom emprego por causa do sábado? Não pode. Você quer fazer qualquer coisa que cai em sábado? Não pode. Quer dizer, hoje você já está perseguido por causa da sua consciência. Hoje você já não é livre de obedecer a Deus como Deus quer. Então é mais fácil seguir o caminho largo, não tem dificuldades, mas obedecer a Deus como Ele pede não é fácil. E não entanto, já falei, quando Ele te pede algo, não é porque Ele precisa de ti. Quando Ele te pede algo, é porque a pessoa mais abençoada vai ser você. Não tenha medo de ser fiel a Deus até o fim. Em Nova Delhi, na Índia, um grupo irritado ordenou aos missionários adventistas do sétimo dia que deixassem o seu bairro. Os missionários queriam estabelecer aqui a primeira igreja, mas houve uma disputa por causa dos direitos do terreno. Não é que eles não gostassem dos adventistas. Esperando resolver o conflito, a liderança da igreja enviou um pioneiro da missão global, chamado Suleiman, para esta área onde ainda não tínhamos entrado. O pioneiro Suleiman estava pronto para o desafio. Há milhões de pessoas em Nova Delhi que ainda não conhecem Jesus, e nesta populosa cidade cada pedaço de terra é valioso. Ele sabia que o grupo que reclamava direitos de propriedade não iria desistir da propriedade sem dar luta. Mas como pioneiro da missão global, Suleiman esperava resolver o conflito e, ao mesmo tempo, falar do amor de Jesus e, quem sabe, dar início a um novo grupo de crentes. Quando Suleiman chegou, ele e a família receberam sérias ameaças. Eles disseram-me: a tua igreja não te vai salvar. É melhor saíres desta propriedade ou vamos acertar contas contigo. Por isso, o pioneiro pediu sabedoria a Deus sobre como lidar da melhor maneira com este crescente conflito. Depois, falou com os homens zangados que estavam a ameaçar bater-lhe. Estou aqui para servir. Se me perseguirem, para onde irei? O vosso conflito é com a minha administração. Deixem-me ficar aqui. Se a propriedade for de facto vossa, pelo menos alguém está a cuidar dela enquanto o assunto se resolve. Os homens acharam que era uma proposta razoável, por isso permitiram que o pioneiro Suleiman ficasse, mas ele não podia fazer nenhuma alteração na propriedade. Não tendo outra alternativa, o pioneiro concordou. Suleiman e a sua esposa tiveram a oportunidade de conhecer a comunidade envolvente, visitaram os vizinhos e fizeram amizades que lhe permitiram falar da sua fé. Pela graça de Deus, as pessoas abriram-se ao Evangelho e quiseram aprender mais sobre Jesus. Um dia conheceram Sushma, esposa de um homem que tinha sido criado como adventista do sétimo dia. Sushma e a esposa do pioneiro tornaram-se boas amigas, cozinhavam juntas e partilhavam experiências da vida. Sushma começou a admirar cada vez mais os adventistas. Ela viu que eles eram pessoas humildes que tinham vidas simples.
A esposa do pioneiro perguntou a Sushman se ela estaria interessada em aprender mais sobre a Bíblia e ela disse que sim. Por isso, Suleiman e a esposa começaram a ensinar Sushman sobre Deus. O meu marido foi adventista, mas eu não sabia muito sobre esta igreja. Não sabia grande coisa ainda antes de me casar com alguém de uma família adventista. Mas depois do pioneiro ter chegado, comecei a conhecer mais sobre Jesus e a igreja adventista. Ore, por favor, pelo meu marido. Ele não quer ir à igreja, mesmo tendo sido adventista desde criança. Atualmente, como Suleiman se misturou com as pessoas, mostrando o amor de Cristo, esta propriedade pertence oficialmente à Igreja Adventista do Sétimo Dia na Índia. Há cerca de 25 membros regulares que se reúnem aqui todos os sábados. À medida que esta congregação cresce, ele continua a orar pedindo sabedoria. Ore, por favor, pelo Suleiman, apesar dos desafios que ele enfrenta. Ore também pelo trabalho missionário que está a ser feito além das fronteiras, em áreas onde ainda não entramos, entre as maiores religiões do mundo e nas áreas urbanas. Obrigada pelo seu apoio à missão global.
Se a igreja quer manter o seu testemunho ativo nestes últimos dias, se os membros desta igreja desejam tornar-se crentes maduros e eficientes, é imperioso que os dirigentes desta igreja e os membros em geral, todos nos envolvermos no estudo da Palavra de Deus, onde encontramos a nossa segurança e a nossa esperança. Esta palavra que David dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz dos meus caminhos. Também quero agradecer àqueles irmãos que, no meio dessas convulsões políticas, sociais e econômicas, sempre reservam alguns minutos para poder estudar a Palavra de Deus, meditá-la, para poder enriquecer as suas vidas espirituais. Aí este é o desejo-vos que continuem. E eu tenho a certeza que os santos anjos dos céus se acampam ao vosso redor porque vocês temem a Deus. E Deus seja louvado por isso. Também vou me dirigir às nossas queridas visitas, que hoje elegeram esta igreja para poderem adorar o nome de Deus. Sois bem-vindos a esta casa do Senhor. Em nome do pastor e desses membros, eu estendo as minhas cordiais saudações de boas-vindas. Porque nós somos especiais para vocês como visitas, mas sois mais especiais nos olhos de Deus. E isto que nos una em espírito para podermos esta manhã adorarmos o santo nome de Jesus. Eu queria sublinhar alguns aspectos que não são muito importantes, mas dizia a professora da oratória da formação de leigo onde nós temos, ela dizia o seguinte: muitas vezes quando constatamos que a nossa voz está desafinada, devemos recorrer à multimédia, em particular ao organista, para que realmente possa afinar as nossas vozes. A partir de hoje eu posso dizer à igreja que eu sou candidato da escola do irmão Rubem para poder afinar a minha voz. Mas visto que esta escola ainda não existe, hoje os irmãos ainda vão poder ouvir essa voz desafinada. Também dizia o pastor da homilética que, olha, ultimamente nas nossas igrejas constata-se apenas discursos, depoimentos, não há pregações cheias do poder de Deus, porque os pregadores não se consagram a Deus, porque não buscam a Deus. E o professor da homilética pede que realmente possamos nos consagrar a Deus, para que as nossas mensagens possam estar cheias de poder do Espírito Santo. E nesse princípio, vamos orar a Deus para que Deus mande o seu Espírito essa manhã. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que está nos altos céus, Tu és perfeito e nós somos imperfeitos. Mas esta manhã temos a certeza que o sangue derramado na cruz do Calvário, a sua justiça nos é imputada. E esta manhã estamos prontos para estar na presença do Pai Celestial. Este é o seu lugar para falar a este povo. Senhor nosso Deus, pedimos esta manhã que mande o seu Santo Espírito para que realmente possa assistir e fortalecer esses crentes que estão aqui para te ouvir. Suplicamos essas graças em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, o versículo 11. Eu vou pedir ao irmão Dílio que me leia esse texto. Prestemos atenção. Lucas 15, o versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então,
caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse-lhe aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Muito obrigado. Porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mantenha a sua Bíblia aberta, o teu telemóvel ligado, porque vamos realmente analisar esse texto. Essa parábola, quando é contada no contexto cultural do Oriente Médio, esta choca com as pessoas. É ridícula. Inspirado por um autor chamado Kenneth Bailey, que viveu muitos anos no Líbano como missionário, ele diz que arriscava em contar essa parábola. E a reação era automática. Diziam que esta parábola é mentira, é impossível. Eu fiz o mesmo. 5 anos atrás, em Angola, de 2011 até 2015, pude conviver com cidadãos do Oriente Médio. E tive um sócio chamado Hassan. Certo dia, em visita das nossas instalações, tínhamos previsões de chegarmos antes das 12 horas. Mas, infelizmente, houve imprevisto, não conseguimos chegar às 12 horas. Antes desta altura, então, tínhamos que parar. Como sabem que os muçulmanos às 12 horas têm que parar para fazer as orações, então paramos. Este tirou o seu bidão d'água, o seu tapete e foi no local de oração. Eu fiquei no carro. Depois, passando alguns momentos, ele apareceu. Eu também estava a ler a lição do dia. Então, quando ele chega, ele diz: Celestino, gosta muito de ler a Bíblia. Eu, quando leio o Corão, cada palavra que eu leio é uma bênção. Eu penso que você é muito abençoado. Mas eu depois disse-lhe o contrário. Hassan, é diferente. Eu hoje leio a lição, leio o estudo da palavra de Deus, aquilo que Deus fez por mim. Já recebi muitas bênçãos da parte de Deus. Eu depois lhe contei 3 episódios que se passaram comigo. Eu lhe disse: Hassan, esse trajeto que a gente faz de 400 metros, de 400 quilômetros, de cima para baixo, eu o fiz a pé muitas das vezes. E muitos morreram, muitos desapareceram, e eu, graças a Deus, hoje estou aqui vivo. Razão pela qual eu adoro a Deus. E depois eu lhe contei uma história. Eu disse que aqui onde estamos a passar, isso era um campo de minas. Os irmãos que sabem a história de Angola, em 2008, as Nações Unidas fizeram uma avaliação em que em Angola havia mais minas do que população. E o cálculo que fizeram foi:
cada cidadão angolano tinha direito a 3 minas. Então eu lhe disse o seguinte, este campo era campo de minas, e nós, por razão estética, tínhamos que passar neste caminho, e só tínhamos uma condição, vida ou morte. Por ali passamos, muitos morreram, e Deus me abençoou. A terceira que eu lhe expliquei, eu disse, olha, eu fui procurar o dinheiro a 25 metros de profundidade. E certo dia eu me cansei. E estávamos já quase a encontrarmos o diamante. E todo mundo, com aquela euforia que já encontramos. E eu senti uma sede enorme. Então eu saí do local. Assim que eu saio, nem fazia 2 segundos, aquilo desabou. Os 10 homens que estavam lá embaixo ficaram enterrados. Para quem já uma vez explorou diamante, sabe muito bem dessa história. Então, a conversa levou-nos até chegarmos à história do filho pródigo. Ele disse, olha, eu estou na condição de um filho pródigo. Então, eu comecei a lhe explicar a história do filho pródigo. A reação foi a mesma que teve esse missionário. Ele diz que isto é impossível. Isto não pode ser. Os irmãos sabem muito bem que os cidadãos do Oriente Médio são impulsivos, são passionistas. Quando está nervoso, ele mostra mesmo que está nervoso. E o homem ficou nervoso, ficou vermelho e disse que não pode ser, isso é mentira. Como é possível isso acontecer? O homem começou a arrancar os fios de barba, tirou o chapéu, e ele disse que isso não é impossível. Mas eu depois perguntei, Hassan, por que dessa atitude? Ele disse-me o seguinte, na nossa cultura é impossível um filho se dirigir ao pai e dizer que pai, dê-me a herança que me pertence. Porque para nós um pai é uma figura principal, uma figura de respeito. Depois do pai, a pessoa que pode suceder é a pessoa mais velha, que é o primogênito. E eu perguntei a ele, usando a mesma experiência desse missionário, e se fosse alguém do seu bairro que cometesse esse erro? Ele diz que imediatamente esse indivíduo apanhava, era expulso da casa e possivelmente os anciãos do bairro reuniam e este indivíduo era apedrejado segundo o Alcorão. Porque um filho se dirigir ao pai, dizer que pai, dê-me a herança que me pertence, é tal lugar que dissesse, pai, você deve morrer. E é a pior ofensa que um filho pode dirigir a um pai. Porém, essa mesma parábola, quando é contada no Ocidente, também é estranha. Se nós nos recordamos muito bem que, desde a Segunda Guerra Mundial, aqui no Ocidente, a figura de um pai tem sido desconstruída. Para os mais velhos que estão aqui, sabem muito bem que houve um filme chamado A Feiticeira. O marido da feiticeira era comparado como um paspalhão. Os irmãos também, animais, desenho animado, nós temos o Flintstone, que a figura do pai era também um paspalhão. Temos agora, ultimamente, os Simpsons, que a figura do pai é um palhaço. Uma pessoa de menos respeito. Vamos falar um pouco da cultura ocidental e moderna. E para podermos compreender essa parte do que se passa no Ocidente, eu vou dar um exemplo prático na nossa igreja. Eu sei muito bem que temos aqui 2 casais que têm 2 filhos, mas o irmão Pedro Melo e o irmão Antônio Pires. Mas eu vou me destacar mais ao irmão Antônio, que tem 2 moços. Vamos supor que o irmão Antônio tem uma empresa e o filho mais velho trabalha nela intensamente. Tirou a administração, porque sabe muito bem que depois do pai ser reformado, eu vou dar sequência. Conseguiu trabalhar no sentido de criar filiais. E o irmão mais novo chega, que a vida dele é só passear, desfazer a vida, chega um dia, diz que pai, eu já estou emancipado, já sou homem, já contratei o meu advogado, pai, eu preciso que você me dê a parte da minha herança. E o irmão Antônio cai na desgraça deste filho, vende metade da empresa em dinheiro e vê o filho mais novo, diz que meu filho és ali e podes ir. E o filho desaparece. Se nós perguntarmos aqui na igreja, todos os pais que estão aqui, diriam que o irmão Antônio está louco.
Então o irmão Antônio, que é um tesoureiro, que normalmente quando os departamentos pedem dinheiro, ele obriga as pessoas a ir buscar o dinheiro. Como é possível que o irmão Antônio hoje está a entregar o dinheiro ao mais novo, dizer que tu vai para a sua vida? Nós hoje diríamos que é louco. Irmão, olhando para esta ótica, olhando para esta perspectiva, essa parábola é escândalo para o Médio Oriente, é escândalo também para o Ocidente. Mas será que é isso que Jesus gostaria de transmitir? Aquilo que nós vemos que é estranho nessa parábola tem mais um significado mais fundo daquilo que nós imaginamos. Então, agora vamos ao texto. Qual é a primeira palavra que nós encontramos na parábola? A primeira palavra. É por isso que eu disse, não feche a Bíblia, não desligue os telemóveis, porque vamos analisar. Qual é a primeira palavra que nós encontramos? A primeira palavra, versículo 11, a primeira palavra. Continuou. A primeira palavra que nós encontramos, continuou. Quando eu venho, ou alguém diz que continuou, significa que havia uma coisa atrás. O que havia atrás? O que vinha atrás? Vamos. O que vinha atrás? Antes da... Oh, ok. Vamos atentos. O que vinha atrás é a dracma, que é a moeda. Também é outra parábola estranha. Mas antes de entrarmos aqui, eu vou entrar um pouco no contexto histórico. O que se passou? É que Jesus foi a uma casa onde havia publicanos e pecadores. E os fariseus e escribas, que eram doutor da lei, eles disseram: tu, Jesus, estás aí a conviver com publicanos e pecadores? Não sabe que você está a estragar a sociedade? E Jesus chegou ao pé dele, saiu de casa e disse: é verdade? Então eu vou vos contar uma história. E Jesus conta essas 3 parábolas, para poder dar resposta às críticas dos fariseus. Então, a primeira questão foi da moeda. Diz que uma senhora perdeu-lhe a moeda e dentro de casa, e ele teve que procurar esta moeda até que encontrou. Naquele tempo, na Judeia, havia muitos pobres, que uma moeda correspondia com um salário diário. Segundo, naquela época, as senhoras não trabalhavam. Então, no dia do casamento, ela era dado algum dinheiro. Este dinheiro servia para que, se o marido perdesse na guerra, ou perdesse vida por uma outra circunstância, então esta senhora segurava neste dinheiro para poder voltar aos seus familiares, ou para poder se manter. Então, essa moeda perdendo foi uma grande preocupação para essa senhora. E essa senhora, quando encontra essa moeda, convida as amigas e faz quê? Faz uma festa. E no fim da parábola diz que a mesma alegria que essa senhora sentiu, a mesma alegria que Deus sente quando um pecador se arrepende. Eu agora vou vos perguntar, irmão. A moeda se perdeu dentro de casa. A moeda sabe que perdeu-se? A moeda tem noção que perdeu? O que é que Jesus queria transmitir a esses fariseus e escribas? Muitos estão dentro da igreja, estão perdidos, mas não sabem que estão perdidos. Muitos viemos todas as manhãs nesta igreja, estamos perdidos, mas não temos noção daquilo que estamos a fazer. Jesus quis transmitir essa mensagem, que vocês, fariseus e escribas, vocês estão perdidos, mas não sabem que vocês andam desligados do amor de Deus. Mas se vocês olharem nessa parábola da moeda, qual é a outra primeira palavra também que vem? Para podermos também analisar. Qual é a primeira pergunta? Qual é a primeira palavra que vem? Ou. Então encontramos aqui uma locução, conjunção alternativa. Que dá a entender que havia uma coisa que tinha que suceder. Então, Jesus explica de novo
a parábola da ovelha. Diz que um homem tinha 100 ovelhas e uma andou perdida. E no fim também repete a mesma coisa. Assim Deus se alegra ao arrependimento de uma ovelha do que das 99. Agora o meu raciocínio é o seguinte. A ovelha sabe que está perdida ou não está perdida? Respondam, a ovelha sabe que está perdida ou não? Alguém tem um cão em casa? O seu cão, quando está perdido, sabe ou não sabe? O boi, quando perde, sabe ou não sabe? Ainda faça só o exemplo de umas formigas. Quando estão naquela fileira, tira lá só uma. Sabe se está perdida ou não sabe? Esta ovelha sabia que estava perdida, mas estava perdida no deserto. Jesus queria dizer aos fariseus que muitos sabem que estão perdidos, mas estão perdidos fora da igreja. Encontramos 3 parábolas. Jesus explica essas 3 parábolas nessa altura. Mas eu gostaria agora de destacar a primeira, que é do filho mais novo e do filho mais velho. Um estava perdido dentro da igreja e o outro estava perdido fora da igreja. Você vai me perguntar, mas irmão Celestino, como é possível que o mais velho também estava perdido? Se você ler logo na primeira parte, diz que quando, vamos ler talvez, porque diz que continuou, certo homem tinha 2 filhos. O filho mais velho dele disse, pai, dê-me os bens que me pertencem. E ele lhes... Encontramos aí plural. Então, significa que tanto o mais velho como o mais novo, todos receberam herança. Só que um estava perdido dentro e o outro estava perdido fora. E nós encontramos um suspense nessa parábola. É que a Bíblia não diz que naquela discussão que o filho teve com o filho mais velho, de dizer entra ou não entra, se o pai conseguiu convencê-lo ou não. Mas sabemos muito bem que o pai estava a insistir no mais velho para que entrasse para conviver. Mas a Bíblia cala-se. E é ali onde eu quero me taxar esta manhã. Jesus queria dizer a eles que muitos estão perdidos dentro da igreja. E os outros estão perdidos fora da igreja. Os que estão perdidos na igreja, esses têm mais problema dos que estão perdidos fora. A mesma atitude que o filho mais velho teve em estar aí na porta, em dizer que eu não quero entrar, eu não posso porque você não me deu nada, você nunca fez nada por mim. Irmão, Jesus tem um princípio. Ele prefere a sinceridade de um pecador do que de um hipócrita que é santo. Irmão, a atitude do mais velho, conforme eu vos disse aqui, no Oriente Médio, a primeira pessoa a ser respeitada é o pai, a segunda é o mais velho. Quando o mais velho soube que o irmão mais novo estava a pedir herança, automaticamente o mais velho já devia repreender o mais novo, que mais novo não deve fazer isso. E o mais velho se calou. Só esse silêncio em si já o compromete. A minha mensagem esta manhã, prezados irmãos, Jesus queria dizer que não devemos impedir aqueles que querem se salvar. A atitude do mais velho de dizer que eu não entro, estava a dizer que você não devia aceitar esse irmão mais velho voltar, porque eu estou aqui. Essa atitude significa aqueles que ficam na porta, em vez de deixar os outros se salvarem, eles ficam criticando. O porquê que você veio na igreja? O porquê que o que está fazendo aqui? Em vez de deixar que as pessoas entrem e se salvem, eles travam as pessoas. Há muitos que estão perdidos dentro e outros estão perdidos fora. A minha mensagem esta manhã, gostaria de vos pedir, irmãos, não impeçais que os outros se salvem. Aquele mesmo Deus que te salvou também quer salvar ao outro. O mais engraçado é que aquele irmão que você não gosta que se salve, Deus deseja que um dia vá viver contigo na eternidade, que vocês vão viver no mesmo céu. Razão pelo qual nós encontramos na Bíblia um texto muito conhecido por todos. E a minha pergunta esta manhã é: você é a moeda perdida? Ou você é a ovelha perdida? Ou você é o moço mais velho que estão perdidos? Em que condição é que você está?
Mas nós temos um texto na Bíblia que é muito conhecido. Deus não importa se você é ovelha perdida. Não importa se você é a moeda. Não importa se você é o filho pródigo. Não importa. Mas Deus está de mãos abertas. Não importa que tipo de pecado que você tem. Mas Ele está disposto a te receber. A parábola do filho pródigo não é o filho pródigo que fala. Fala de um Deus amoroso, que está pronto para receber aqueles que querem se entregar a Ele. Razão pela qual nós lemos em São João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo quer te salvar. Ele está disposto para te receber. Tenhamos todo um espírito carinhoso. Falemos com os pecadores, porque é esse que Jesus Cristo necessita. Que Deus possa nos conservar no seu Santo Espírito. Não impeçamos os outros para que se salvem, porque este é o indivíduo que Jesus Cristo quer salvar. Que Deus nos conserve no seu Santo Espírito. Possamos ser cristãos verdadeiros. Não impeçamos ninguém. Pelo contrário, ajudemos os nossos irmãos a se salvarem. Que Deus nos dê um sábado feliz. Deus conta contigo, eu também conto com Ele. Mas um dia estarmos com Ele na eternidade. Esta é a minha oração e a vontade de Deus. Amém.